No vídeo passado eu comecei a fazer uma análise dos aspectos positivos que acontecem entre Urano, Netuno e Plutão e quais são os desdobramentos deles ao longo do ano. Nesse vídeo a gente vai continuar e falar sobre a passagem de Marte e o eclipse do dia 17 de setembro. Bora lá! Fala pessoas, tudo bem? Para quem está chegando agora no canal, eu sou o Nando Hanner, astrólogo, criador da Academia Astrológica. Esse é o segundo vídeo, né? Essa é a segunda parte do vídeo que eu comecei falando sobre esses trânsitos grandes. Eu já quero começar aqui pedindo desculpas pela qualidade do áudio do outro vídeo, porque o meu microfone desligou no meio do caminho. Eu não vi, né? Porque a tela de gravação do microfone não fica aberta aqui. E acabei tendo que usar o microfone do computador, que é bem ruinzinho. Mas agora esse aqui está funcionando e está tudo direitinho. Eu espero que ele não desligue no meio do caminho, tá? Então vamos continuar fazendo a análise aqui dessa passagem. E eu falei para vocês, estava usando o exemplo do Urano, né, em conjunção com o Algol e recebendo todos esses aspectos de Netuno e Urano, Netuno e Plutão, facilitando, entre aspas, a ação desses posicionamentos, certo? E aí, o que a gente precisa pensar agora? Não tem só Urano, né? Tem várias outras coisas acontecendo. E aqui, quando a gente vai dar uma olhada no mapa de desenvolvimento dos grandes aspectos, né, entre os planetas, a gente vê que de julho até... durante julho inteirinho aqui, que é mais especificamente, deixa eu ver a data que eu marquei aqui, peraí. Então, no dia 7 de julho até o dia 24, a gente tem o Urano e Marte em trânsito, ambos em conjunção com o Algol, podendo assim ativar toda a energia potente dessa estrela e desses aspectos positivos, desses aspectos de fluidez que os planetas grandes estão envolvendo aí. E como eu falei no outro vídeo, isso aqui é uma perspectiva mundial. E aí a gente tem que pensar assim, né? Mundial, a gente vai olhar para o comportamento humano. E a gente sabe que o comportamento humano não é um dos melhores, né? Principalmente aí dos grandes líderes, essas disputas territoriais, econômicas. E se você fala pelo lado espiritual, também tem todo o governo oculto e aquela coisa toda, né? Então, a gente tem um período aqui que, apesar de ser aspectos positivos, podem ser um pouco tensos. Só que aí o que acontece? Tem um lado positivo das coisas, que é o que eu terminei, eu falei no final do outro vídeo. No nível individual, esses aspectos positivos podem realmente trazer situações muito, muito, muito boas para o seu dia a dia. Obviamente, isso vai depender do seu contexto de vida, do que você está fazendo para conseguir se conhecer melhor, para buscar os seus objetivos. Sempre, isso eu não me canso de dizer, a gente sempre tem que ter ajuda. Busca conhecimentos, busca pessoas, vai fazer terapia, vai fazer seu desenvolvimento espiritual, vai pedir desculpa, vai perdoar, né? Vai fazer esse monte de coisa que é importante para você começar a se sentir melhor com todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. Esses aspectos, se todos eles estiverem ativados ao mesmo tempo no seu mapa, é um período onde vai ser bastante tempestuoso, mas ele não precisa ser negativo, ele pode ter muitas coisas positivas acontecendo ao mesmo tempo. Eu posso usar o meu exemplo aqui com vocês. Eu tenho muitas coisas funcionando ao mesmo tempo. Tem muitas coisas. Tem negócios diferentes e tem energias e pessoas e movimentos, aquela coisa toda, que às vezes gera um estresse, porque às vezes fica um pouquinho difícil de conseguir controlar tantas coisas, né? Tem que dar aula, tem que fazer vídeos, tem que fazer os shorts, tem que cuidar do corpo, ter o casamento, ter os cachorros, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que pode ser estressante, mas são coisas que são excelentes, são muito positivas. E isso só aconteceu ao longo de muitos anos de autoconhecimento. E para você pode funcionar da mesma maneira. Vai ter períodos onde o negócio pode ficar mais complexo, tá? Eu vou fazer um vídeo de signo por signo. E eu vou dar algumas datas específicas de cada signo onde vai ter algum movimento importante acontecendo. E se você estiver ligado e anotar essas datas, você pode se preparar para tirar o melhor proveito dessas energias.
é muito importante você saber posições do seu mapa natal. Isso eu vou explicar nessa série de vídeos que eu vou fazer para os 12 signos, tá? É muito importante você ter isso. Se você não tem essa habilidade, se não quer ter esse trabalho, vem fazer suas previsões, a gente senta, conversa, vamos ver pedacinho por pedacinho do que está acontecendo no seu mapa e preparar você para essa jornada. Isso pode ser feito, como vocês viram no vídeo aqui de informações, né? Tipos de atendimento. Você pode fazer seu mapa natal, pode fazer suas previsões, pode fazer uma sessão avulsa onde a gente vai lidar com um ponto que seja muito relevante para o seu mapa. A gente pode escolher isso juntos e cuidar disso na sessão, ou você pode fazer as sessões de terapia ou mentoria astrológica, onde a gente vai usar o seu mapa, os trânsitos, tudo para ajudar você a passar por todos os períodos. Então, você tem várias opções diferentes para poder lidar com essas questões que vêm para frente, tá? Bom, mas enfim, dando continuidade, quando a gente olha aqui em julho, a gente vê que é um mês que é bastante movimentado, porque além da conjunção com Urano, ele ainda faz um sextil com Netuno e faz um trígono com Plutão. Então ele tá, aqui estão os 3 ativados e aqui embaixo o Marte, que é aquele que empurra a porta para cair o balde, ele está ativando os 3 também. Então a gente tem um período aqui onde potencialmente a gente tem energias e situações bastante importantes acontecendo ao redor do mundo e potencialmente com a gente também individualmente, mas isso depende dos posicionamentos. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem, vamos imaginar aqui, se você tem o Sol em Touro em 26 graus e você tem o Marte e Urano entrando em conjunção com aquele Sol, mas o Plutão em Aquário não está fazendo nada no seu mapa, está no meio de uma casa, não tem nenhum planeta ali. E o Marte aqui em Peixes, né? Fazendo esse aspecto com o Netuno em Peixes. Também o Netuno não está fazendo nada no seu mapa, esses dois aqui não vão provocar nada no seu dia a dia. A gente tem que lidar só com este ponto aqui, tá? Então por isso que a gente tem que sempre levar isso de uma forma individual, porque a gente consegue ser bastante preciso, certo? Então, este período aqui, ó, de meados de julho até finalzinho de julho ali, a gente tem potencialmente, mundialmente, coisas bastante importantes acontecendo. Se você tem posicionamentos no final de Touro, no final de Peixes e no começo de Aquário, aí a vida pode ficar um pouco movimentada também, tá? Então você tem essas situações acontecendo. Eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou falar sobre esse desenvolvimento dessa quadratura de Júpiter com Saturno, tá? Isso aqui eu vou fazer um outro vídeo para isso, tá? Então, dito isso aqui, mais para frente quando a gente olha, a gente vê que em agosto a gente tem uma quadratura do Marte em trânsito, que ele vai estar em... Marte em trânsito vai estar em 24 graus de Gêmeos, se aproximando da exatidão da quadratura que ele vai fazer com o Netuno lá em Peixes, tá? Então, o que acontece nessa história? Que o Netuno vai estar em 29 graus de Peixes. Durante esse período aqui, ó, meados de agosto até a primeira semana de setembro, eu tenho quase segunda semana de setembro, né? 1, 2, são 3 quadradinhos pegando aqui, ó, de 26 a 2 de setembro e esse aqui do dia 2 de setembro até o dia 9. Vamos passar um pouquinho mais aqui, tá? Qual que é o meu medo com essa história aqui? Que no dia 17 de setembro a gente tem um eclipse acontecendo no signo de Peixes. E esse eclipse é um eclipse que é bem forte, ele é bastante intenso, que a configuração dele é um negócio meio esquisito. Vamos pegar ele aqui pra gente ver. Tem uma lista de eclipse que não termina mais aqui no meu. Março, outubro, setembro. Eita, cadê o eclipse? Pera aí, segura aí, não vai embora não. Eclipse lunar, setembro de 2024. Pronto. Então, ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um eclipse lunar acontecendo a 25 graus de Peixes, que acontece em conjunção com o Netuno. O nó do norte tá por ali, não tá em conjunção exata, mas ele tá mais ou menos por ali, tá? E ele tem aspectos de quadratura bastante importantes acontecendo aqui, ó. Tem ainda toda essa ativação dos aspectos positivos com os planetas grandes.
tem um eclipse acontecendo nesse signo de Peixes em quadratura com o próprio regente de Peixes, que é Júpiter, que está no signo de Gêmeos, no estado cósmico de exílio. O que quer dizer que ele está enfraquecendo a si mesmo. Então é uma redundância, né? Então você tem esse eclipse acontecendo onde recentemente, mas tipo 3, 4 dias atrás, o Marte estava passando, fazendo uma quadratura exatamente com esse lugar aqui, que é como se você tivesse feito um corte e depois de alguns dias, quando o negócio começa a cicatrizar, você tem outro corte no mesmo lugar. Tá? Então você tem uma ação bastante intensa desse desenvolvimento aqui. O que vai acontecer com essa história? Lembra todo aquele negócio que aconteceu, quer dizer, vocês sabem, esse negócio que aconteceu no Rio Grande do Sul e em outros países, a gente está tendo muitos problemas de enchentes e de águas e de líquidos e gases e tudo mundo essas coisas, porque Netuno em Peixes traz essa condição. Nessa ativação, a gente pode ter ainda uma segunda ação que pode envolver esse tipo de situação, prejudicando num nível mundial mais cidades e mais pessoas. Tá? Quando a gente fala de Netuno e Peixes, eu gosto sempre de trazer isso para o lado do inconsciente, da espiritualidade. Tá? E a gente fala de Peixes e Netuno, a gente fala do mundo dos sonhos, das fantasias, a gente fala de um lugar do inconsciente. Tá? Individualmente, se você estiver sendo afetado por essa passagem, você pode ter experiências super poderosas no sentido espiritual da coisa. Tá? Você pode ter insights poderosíssimos na sua terapia. Você pode ter sonhos absurdamente significativos. Você pode ter conexões espirituais profundamente transformadoras. Se você tiver num ritual aí de ayahuasca ou no ritual de cogumelo, né, ou qualquer outra medicina que você use, uma medicina natural, pode te levar a grandes desenvolvimentos internos. E isso é espetacular, isso é muito bom. Eu vejo isso com olhos excelentes. O problema dessa história é que na hora que você está vivendo essa quadratura, todos esses processos de descobrimento, de autodescobrimento, vão escancarar portas do inconsciente que vai trazer monstros para fora. E aí você vai ter que lidar com esses monstros. E isso pode ser bastante complicado às vezes, porque você pode sentir toda aquela dor, aquela tristeza, a mágoa, a raiva, a angústia, a incapacidade, todos os sentimentos estagnadores e depressivos que podem ter sondado aí, vivendo na sua mente em lugares escuros, sem que você perceba, podem ficar absurdamente escancarados, fazendo com que você tenha que lidar com aquelas questões ali, tá? Então, é um período aqui, esse de agosto e setembro, onde pode ser muito sensível individualmente. Porém, a boa notícia é que logo que isso passa, a gente encontra 2 trígonos, tá? E esses 2 trígonos acontecem porque eu tenho Marte retrógrado no final do ano. Então, Marte vai passar, ele vai criar um trígono com Netuno, depois que ele fez essa quadratura, ele cria esse trígono com Netuno, porque ele vai estar lá em Câncer. E aí ele ativa esse trígono, o que vai trazer muita fluidez e muita positividade desse lance da cura, como é que fala? Da cura, da transcendência, da espiritualidade, dos insights positivos. Ele vai passar por aqui, ó, de começo de outubro até meados de novembro, tá? Ele tem uma energia bastante positiva e duradoura. E aí ele vai continuar o caminho dele e aí ele para e fica retrógrado. Quando ele fica retrógrado, ele volta e ativa do mesmo jeito. Não do mesmo jeito que ele é ao contrário, que quer dizer que aqui pode ser um pouquinho menos forte, né? É menos intenso isso aqui. Mas ele ativa de novo. Então, veja que a gente tem um aspecto tenso que pode ser libertador para você entrar em contato com coisas que são maravilhosas e que vão levar você para um lugar de evolução sem precedentes. Então, eu vejo isso com excelentes olhos. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Mais uma vez, no nível individual, tá? Bom, vou fazer um próximo vídeo, não estava no plano, vou fazer um terceiro vídeo falando do movimento de Marte com o Plutão, beleza? Até o próximo.